Olá, alunos da disciplina Planejamento para o Ensino de Matemática, do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. Bem-vindos. Nesta aula e na próxima aula eu vou olhar com muito carinho esse documento chamado Base Nacional Comum Curricular. Já falei um pouco dele, mas é importante a gente se deter sobre esse documento. Primeiro porque ele é um documento oficial, não pode ser ignorado, e ele prevê coisas para a educação brasileira, que na minha cabeça são perguntas, se nós vamos conseguir, e é isso que eu vou dividir com vocês hoje. E bom, é o que está previsto que aconteça. Então vamos olhar com carinho o que tem aí. O que eu vou fazer hoje é mostrar, eu escolhi o 9º ano, que é um ano que eu acho interessante, porque por ser o último do ensino fundamental, ele tem já um diálogo com o ensino médio. Acho que ele ilustra bem, falando na base nacional, tanto o que é ainda ensino fundamental, como o que é ensino, já a migração para o ensino médio. Então, algumas reflexões iniciais. A base apresenta 5 áreas temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas de medidas, probabilidade e estatística. Então nós vamos percorrer o conteúdo do 9º ano e vocês vão ver que tudo está categorizado em uma dessas 5 categorias. A base nacional, ela diz o que tem que ser ensinado. Tudo que tem que estar na base tem que ser ensinado. Pode mais, mas não pode menos. Isso é um grande desafio, vocês vão ver o conteúdo total. A escola, se ela fizer mais, ela também não pode fazer muito mais. 60% do que se faz na escola tem que ser base nacional. Ela é universal, ela abrange todos, é uma proposta ousadíssima. Ao contrário dos parâmetros curriculares nacionais que vigia até a aprovação da base nacional, esse documento, Parâmetros Curriculares, ele era muito mais aberto, muito mais genérico. A base nacional, ela vai direto ao ponto, vocês vão percorrer comigo, vocês vão ver isso. E ela é muito ousada, porque é muita coisa. Nós vamos poder conversar sobre isso. Hoje eu vou percorrer o 9º ano inteiro. E depois a gente vai fazer zoom em certas partes para discutir melhor certos aspectos mais particulares. Então, imagine que o que nós estamos fazendo hoje, você vai fazer o planejamento, né? Nossa disciplina é de planejamento. Você vai fazer o planejamento do 9º ano. O ano letivo tem 200 dias. Uma semana tem 5 dias úteis, então, portanto, são 40 semanas. E por que eu estou falando em semanas? Porque a minha cabeça raciocina muito por semana, o que eu vou fazer naquela semana. Matemática costuma ter 4 aulas por semana. Pode ter variações. Você pode estar numa escola de 5 ou de 3. E se a sua escola tiver um número de aulas diferente, você vai ter que refazer todo esse planejamento. Hoje, na verdade, eu não vou fazer o planejamento. Hoje eu vou mostrar o tamanho do problema. Não vamos resolver o problema hoje. Se forem 4 aulas por semana, você tem 160 aulas. Só que você tem que devolver conteúdos, projetos e avaliações. E tem que lembrar que tem aulas que não vão ser ministradas ou por conta de reuniões, atividades externas que os alunos saem para ir visitar um museu, projetos interdisciplinares em que aquela aula não ocorre exatamente do jeito que você havia planejado. Às vezes, dependendo da instituição, a forma como são feitas as avaliações e por montes de outros motivos. Então, minha primeira sugestão é que você pense com 30 semanas. Reduza bem o número de semanas na hora de fazer o seu planejamento. Uma coisa que você tem que lembrar, dependendo da escola, dependendo do percurso que o aluno vai fazer, alguns temas são terminais no ensino fundamental. Por exemplo, o tema de porcentagem. Há escolas que retomam porcentagem no ensino médio, porque eles entendem que autores de livros, autores de materiais apostilados, que entendem que o aluno no ensino fundamental, quando estudou porcentagem, não tinha maturidade suficiente para fazer as atividades mais complexas.
e que então no ensino fundamental o nível de atividades foi meio simplório e que é importante então retomar no médio com uma maturidade maior. Muitas vezes o aluno não vai retomar esse tema de porcentagem. E aí, então o que ele aprender no médio é o que ele aprende, no fundamental é o que ele aprendeu na vida escolar. Qualquer outra coisa ele vai ter que aprender em outro lugar. Isso a gente tem que lembrar quando faz o nosso planejamento do fundamental. Na Base Nacional Curricular, os temas vêm desse jeito. Números, dos 5 temas. Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. E também na Base Nacional tem que habilidade o aluno tem que desenvolver para isso. Por que isso vai ser ensinado? O que é que ele tem que se tornar competente para fazer? Esse é o nome do tópico. E junto, quando você olha a Base Nacional, então esse documento está acessível na página do INEP, você vai ver qual é a habilidade que se espera que o aluno desenvolva. E hoje então eu vou percorrer os tópicos. Números irracionais, reconhecimento, localização de alguns na reta numérica. Então, saber onde é que está o raiz de 2, onde é que está o π, saber que esses números são irracionais, saber que raiz de 2 mais raiz de 3 é irracional. Potências com expoentes negativos e fracionários. Saber que 5 elevado a menos 1 é 1/5, que 2 elevado a meio é raiz quadrada de 2, os expoentes fracionários e negativos. Notação científica e problemas, né? O uso de notação científica e os problemas que vêm. Isso se conecta muito com coisas de astronomia, de química, tem muita relação com outras disciplinas. Então aqui é um dos tópicos que poderia ser conectado com a disciplina de química ou de outras, ou de física. Números irracionais poderia estar conectado com a disciplina de história para falar da matemática grega. Aí é uma questão de como você vai planejar o seu ano. Porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. Então, no 9º ano, quando você vai olhar a habilidade que se espera, sugere o uso de tecnologia digital para fazer os cálculos, e fala explicitamente que isso tem que ser uma introdução à matemática financeira, a um pensamento de matemática financeira. Então, é isso que se espera de porcentagem no 9º ano. Sabe esses temas que estão aparecendo aqui? Porcentagem, funções, tal? São 25 no 9º ano. Lembra que eu falei que tinha 30 semanas? Eles não são todos do mesmo tamanho, mas quase que dá para pensar que, em média, você vai ter uma semana para cada um desses nomes aqui. Por exemplo, funções é um pouquinho mais longo. Eu não consigo falar tudo isso de funções numa semana só. Então a parte de funções está em álgebra, não em números. Funções, representação numérica, representação algébrica, né, que é a fórmula da função, e a gráfica, né, o gráfico da função. Eu acho um conceito abstrato que os alunos têm bastante dificuldade. Então eu não consigo fazer isso em uma semana. Razão entre grandezas de espécies diferentes, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vocês se lembram, né, desses probleminhas? Se duas pessoas, né, um pedreiro constrói um muro em 3 dias, outro pedreiro constrói um muro em 5 dias, trabalhando juntos em quantos dias eles vão construir o muro. Essa coisa que envolve grandezas direta e inversamente proporcionais. Então isso está lá no 9º ano. Expressões algébricas, tem fatoração e produtos notáveis. Isso é uma parte técnica. Os alunos não costumam ter muita dificuldade, mas é uma coisa técnica. E depende muito do nível dos exercícios, né? Exercícios de fatoração, se eles forem muito sofisticados, o aluno tem bastante dificuldade. Resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações. Alguns livros já apresentam, né, nesse momento, a fórmula resolutiva com o delta. A Base Nacional prevê para o 9º ano o uso de fatoração, quando você fatora o trinômio do 2º grau. Esse aqui é um que eu chamo muita atenção. A parte como geometria está valorizada de forma bastante forte. Olha a primeira palavra, demonstrações
das relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Então, aquela coisa de ângulos alternos e internos, colaterais e internos, demonstrações. Pede-se a demonstração. Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo, ângulo central, ângulo inscrito, relação entre eles. Semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Olha só, leia comigo. Verificações experimentais e demonstração. Então, olha só. Teorema de Pitágoras, claro que você vai ter que falar que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Ótimo. O aluno vai ter que saber fazer exercícios desse tipo. Mas tem duas coisas bastante ousadas. Verificações experimentais. Como assim verificações experimentais? Eu vou numa próxima aula falar em feira de ciências, materiais extracurriculares, laboratório, museu de ciências. Aí talvez fosse um encaminhamento, né, uma atividade que se encaixasse numa feira de ciências, na construção de um acervo de material de demonstrações experimentais na escola. Mas olha só, demonstrações, verificações experimentais. Tem muito vídeo na internet que faz demonstração concreta da validade do Teorema de Pitágoras. E demonstração. Isso no 9º ano. Eu acho uma proposta ousada. E, bom, então nós vamos ter que pensar aqui nas nossas 30 semanas como que nós vamos lidar com esses conceitos. Retas paralelas cortadas por transversais, o teorema de proporcionalidade, verificações experimentais, de novo, teorema de Tales, polígonos regulares, distância entre pontos no plano cartesiano, então aqui de novo retoma, lembra de gráfico de funções? Plano cartesiano, então coordenadas, a fórmula da distância entre pontos, que no fundo vem do Teorema de Pitágoras, mas tem uma raiz quadrada das diferenças das coordenadas ao quadrado. Unidades de medidas para medir distâncias muito grandes, muito pequenas. Unidade de medidas utilizadas na informática, bit, byte. Volume de prismas e cilindros, então um pouco de geometria espacial. E estatística e probabilidade, o último tópico. Análise da probabilidade de eventos aleatórios, conceito de eventos dependentes e independentes, eu acho isso bastante sutil, mas sim, dá para apresentar de maneira inicial, né? Análise de gráficos divulgados pela mídia e elementos que podem induzir a erros de leitura, de interpretação. Então, tratar com exemplos concretos de informações tiradas de mídia e que podem levar a uma necessidade de uma boa interpretação. Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa, expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas, agrupado, gráfico de barra, gráfico de setores. Isso já tem no 8º ano também. Então isso é uma retomada de temas do 8º ano no 9º. Então o aluno também não está iniciando do zero aqui. Então na hora que nós formos fazer o nosso planejamento, tem que ter isso em mente também. O 9º ano ele não é algo perdido no tempo e no espaço. Ele é a continuação do 8º ano. E a gente precisa olhar também o que ele já viu no 8º ano. Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. Isso também tem um pouco no 8º ano e espera-se que o aluno seja capaz de perceber que uma pesquisa por amostras pode fazer sentido contra a ideia de pesquisa censitária, né, do censo, em que a gente analisa tudo. Então, meus caros, eu mostrei para vocês, eu percorri o 9º ano inteiro. Agora, na próxima aula, eu vou tentar ajudar. Bom, tá bom, agora como é que eu vou fazer o meu planejamento? Eu tenho todos esses temas nas 30 semanas. Como é que eu planejo um deles? Eu vou fazer alguns exercícios de planejamento mais focados, mais pontuais. Tá ok? Hoje nós ficamos por aqui. Que belo desafio que é essa base nacional, hein? É uma proposta muito bacana, muito ousada. Um desafio para nós, professores. Legal?